Agora sim. É, eu vou disponibilizar para vocês, então, na aula. Vai estar como parte 1 da aula de 8 de maio e parte 2 da aula de 8 de maio. Lembrando que a parte 2 é o pós-intervalo. Então, na nossa primeira parte da aula, nós tratamos, então, sobre o iluminismo, sobre o liberalismo, então, as crises que ocorreram na França, a influência dos pensamentos iluministas que acabaram resultando na Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, nós tivemos a Declaração do Direito do Homem. A gente tratou dos principais objetivos da Declaração do Direito do Homem. Nós tratamos, então, também do Código de Napoleão, que foi promulgado em 1804, como que era organizado esse código, qual que é a reflexão desse código que ele trouxe mundialmente, o quanto que ele influenciou também no nosso primeiro Código Civil de 1916, como que era estruturado, então, o nosso Código de 1916, como foi a promulgação dele, então, que nós tivemos que a previsão dele na Constituição de 1824, a solicitação por Dom Pedro para que fosse edificado um código civil e um código criminal também. Então, só que somente sua promulgação foi ocorrer pelo Código de Bevilacqua, já na época da República, em janeiro de 1916. Então, a gente tratou também na primeira parte da aula, então, as influências que esse Código de 1916 teve em relação ao Código de Napoleão, o quanto que o Código de Napoleão influenciou na estrutura. Também eu comentei que o Código de Napoleão ele era muito mais avançado do que o Código de 1916, já visto que o Código de Napoleão já trazia a previsão do divórcio, enquanto que o Código de 1916, somente na sua alteração de 1977, é que ele vai trazer a previsão do divórcio em seus elementos. Então, o direito da mulher também nós tratamos como ele não era tão avançado, também a influência do código que nós tivemos, do Código de Napoleão, em relação ao contrato social. Por fim, nós entramos no Código de 2002, que, como a gente viu, ele já se difere um pouco, tanto na sua estrutura, que a sua estrutura é dividida entre parte geral e parte especial, ele não tem aquela divisão de 4 partes previstas pelo Código de Napoleão. A sua estrutura já é mais baseada na concepção germânica do direito. Nós trazemos, então, o Código Civil de 2002, então, a constitucionalização que nós tratamos do direito civil, porque dentro do Código Civil existem vários institutos que são transcritos nele, que tem como base a Constituição Civil, a nossa Constituição. Também, dentro do nosso Código Civil de 2002, nós vemos a presença do direito alemão no sentido da civilização do direito empresarial. Então, enquanto o direito francês ele divide, tendo a existência de um código comercial e um código civil, já o direito germânico vindo a influenciar o nosso atual Código Civil, resultando na revogação da primeira parte do Código Comercial de 1850 e abarcando dentro do Código Civil o direito de empresa que nós vamos ter. Então, a vinda também do princípio da boa-fé, a necessidade que nós vamos ter hoje do estudo do direito ser analisado dentro da sua função social e simplesmente a análise do contrato, não vigorando mais a autonomia total da vontade das partes no momento da contratação. Então, enquanto nós tínhamos, pelo Código Civil de 1916, com a influência do Código Napoleão,
onde o contrato era o que fazia a lei entre as partes. Já pelo novo Código Civil, o contrato ele deve respeitar, então, a função social para a qual ele foi criada, e não o que tiver escrito no contrato é o que vale e vigora como lei entre as partes. Então, agora, nas próximas aulas, o que que a gente vai estudar? Na semana que vem, nós vamos tratar sobre os principais influenciadores da Revolução Francesa e da Constituição do Código de Napoleão. Então, a gente vai estudar sobre Montesquieu, a gente vai estudar uma de suas obras, que é o Espírito das Leis, porque o Espírito das Leis, justamente, ele trata sobre a separação de poderes. Então, a gente vai estudar o que vem a ser essa separação de poderes, como que Montesquieu pregava e determinava isso. Vamos fazer um paralelo como isso é tratado nos dias de hoje, como se dá hoje essa separação de poderes, como que ela é tratada, como ela foi mitigada com a evolução dos tempos. Como que é tratada e vista essa mitigação. Nós vamos tratar também da evolução dos direitos humanos, lembrando que eu já comentei hoje, na aula de hoje, que a Declaração do Direito do Homem, ela é um marco, por causa que ela é o que a gente chama de pontapé inicial para tratar dos direitos humanos. Então, ela passa a considerar o homem como um cidadão, como um ser de direitos e deveres, e não simplesmente como um súdito do rei que está lá para servi-lo e obrigado a realizar todos os seus atos e demandos realizados pelo rei. Então, nós temos esses primeiros passos. Vamos estudar nas próximas aulas outros diplomas e institutos que foram essenciais para a evolução dos direitos humanos. Vamos estudar como que se deu a classificação, o porquê da necessidade da classificação em gerações ou dimensões de direito. Então, por que eu estou adiantando isso? Porque eu já quero tratar com vocês, que eu vou explicar o conteúdo que vocês vão desenvolver a partir do dia de hoje, da atividade que tem. Essa atividade, ela tá como igual aparecia para vocês na tela, como quiz, que vinha lá onde vocês desenvolveram a atividade avaliativa 1. Então, lá tinha o quiz da atividade, ela vai aparecer da mesma forma, ela está na unidade 3.1. Não, não é isso que eu quero, não. Cadê? Aqui. Gente, vocês conseguem ver minha tela? Sim, Pro. Sim. Beleza, então aqui a gente tem o seguinte, são 4 questões que eu vou trabalhar com vocês. Esses links que estão aqui abaixo das questões, eles estão também disponibilizados lá para vocês. Esses links são todos artigos da revista dos direitos da revista dos tribunais. Tá? Se vocês tiverem qualquer problema para acessar os links, por favor, me avisem. Vocês vão, acessando o AVA, vocês vão clicar no clique, automaticamente eles vão remeter vocês para a biblioteca virtual nossa, que esses links estão lá na biblioteca virtual, na revista dos tribunais. Então, a primeira questão. Qual a importância da Revolução Francesa para o mundo ocidental e principalmente para a codificação do Código de Napoleão e seus reflexos no Código Civil Brasileiro de 1916 e de 2002, que foi o que eu acabei trabalhando, com vocês em sala. Então, fazendo um parâmetro, o Código de Napoleão, o que ele influenciou no Código de 1916, então, o que ele traz, o que nós temos do Código de 1916, que é um reflexo que foi o que se utilizou como base para sua estruturação, o Código de Napoleão.
E o Código de 2002, então eu quero que vocês falem, tendo dentro do Código de 2002, ainda tem alguma influência do Código de Napoleão? Não, qual que é a influência que nós vamos ter do Código de 2002 que serviu de base para a sua estruturação? Então, é isso que eu quero que vocês desenvolvam nessa primeira questão. A segunda questão é em que consiste o constitucionalismo social em face do surgimento do Estado de Direito. Eu não tratei sobre isso, por isso que a atividade, o prazo dela de entrega é até dia 22 de maio. Por quê? Porque aqui tem questões que eu vou desenvolver com vocês no decorrer das unidades. Então, essa atividade ela vai envolver o conteúdo da unidade 3 inteira. Então, o que é o constitucionalismo social, o que é Estado de Direito, eu vou conversar com vocês e vou explicar com vocês nas próximas aulas ainda. Mesma coisa que nem na 3, em que contexto histórico surgiram os direitos fundamentais e os direitos humanos em suas dimensões? Então, hoje eu comecei a falar alguma coisa sobre direitos humanos, quando a gente fala da Declaração do Direito do Homem, que é o marco, o início de você tratar dos direitos humanos. Porém, na aula que vem, que a gente vai tratar no encontro 3.3, então a gente vai falar um pouco mais o que são os direitos fundamentais, o que são os direitos humanos, por que eles foram divididos em dimensões e em gerações, o que cada geração, o que cada dimensão estuda. Isso a gente vai ver daí no encontro da semana que vem. E, por fim, a quarta pergunta é qual a relação entre a Revolução Francesa, o Código de Napoleão e o Código Civil. Então, eu quero que vocês façam um apanhado explicando o que eles têm em comum, o que existe em comum entre a Revolução Francesa, o Código de Napoleão e o Código Civil brasileiro. Cada uma dessas questões, elas vão valer até 125 pontos, essa atividade ela vale até 500 pontos. Vocês conseguem ir desenvolvendo, salvando, única coisa, eu coloquei o direito de envio de uma única resposta. Então, cuidado de, ao invés, porque fica o quadradinho um do lado do outro, o salvar e o enviar. Então, assim, você pode responder e salvar e depois continuar posteriormente, sem problema algum. Única coisa, depois que você clicou em enviar, você não consegue fazer novamente a atividade. Então, cuidado referente a isso. Então, vocês vão desenvolver essa atividade no decorrer da unidade 3 inteirinha. Por conta disso que vocês vão me entregar essa atividade só lá no dia, até o dia 22 de maio. Cada uma delas, vocês vão responder com questões dissertativas. Vocês têm um campo limite de até 20 linhas para responder cada uma dessas questões. Então, essas questões, elas vêm a complementar o estudo e o aprofundamento do que a gente está tratando deste tópico de direito, do tópico 3, de fundamentos históricos, e essa vai compor a nossa avaliação da formativa 2, lembra que a avaliação da formativa 2, essas atividades formativas, elas valem até 1.500 pontos nesse segundo bimestre. Então, só que professor, eu já concluí, já terminei, já te mandei. Eu não consigo corrigir. Eu até consigo visualizar quantas pessoas, o número de pessoas, eu não consigo nem visualizar quantos alunos já enviaram para correção. Só é aberto para mim para realizar a correção das avaliações e para verificar quando encerra a atividade. Então, eu só vou ter acesso a ela, só vou conseguir ler o que vocês desenvolverem a partir do dia 22 de maio, que é quando encerra a atividade. Gente, tranquilo? Alguma dúvida referente a essa atividade? Alessandra, no slide está com o prazo de entrega dia 20, mas então não, até o dia 22. Eu coloquei dia 22. Tá.
Eu coloquei dia 22 de maio, o prazo para vocês para entrega. Se vocês entrarem lá, agora ela tá, por causa que é aquela unidade que a gente coloca data de abertura e encerramento, então ela agora ela deve estar habilitada já para vocês ingressarem e entrarem, porque se vocês entrassem antes, muitas vezes para alguns nem aparece a atividade. Então, daí vocês. Não há necessidade de. Tem que colocar a referência bibliográfica. Não há necessidade, porque o campo de espaço que vocês têm para responder são só 20 linhas. Então, se vocês forem colocar a referência bibliográfica que vocês forem citar, vocês acabam perdendo espaço para responder as questões. Então, não há necessidade de colocar as referências bibliográficas. Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Não, ok. Então, essa é a nossa primeira atividade formativa que a gente vai ter. Na semana que vem, então, eu vou tratar mais com vocês sobre Montesquieu, eu vou tratar sobre o livro dele, a obra dele, O Espírito das Leis, vou aprofundar um pouco mais. Tem várias obras de Montesquieu que são essenciais para nós, como também o Príncipe, é o que trata mais que fala e critica o sistema absolutista que existia da época, então que todo o poder se centralizava na mão do rei, e o monarca ele podia ter os demandos que ele quisesse fazer, a maneira como ele queria, que ele agia, que não tinha consequência nenhuma, porque como ele que fazia as leis, ele representava o executivo, o legislativo e o judiciário, então não tinha nenhum controle. Então, justamente, a obra O Príncipe, de Montesquieu, ela vem uma crítica a esse sistema monárquico absolutista que existia na época. Beleza, gente? Então, assim, o complemento da aula de hoje seria mais essa atividade que eu tinha que passar para vocês. Daí, a aula de hoje, ainda hoje eu disponibilizo já para vocês a gravação, as 2 gravações da aula, os detalhes também e informações sobre a entrega desses 2 trabalhos. Alguma dúvida? Não, pronto, tudo ok. Ok, beleza. Então, gente, até semana que vem. Bom descanso para todo mundo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou às ordens. Referente não lembro se alguém tem aqui DPDI, eu já tinha mandado o e-mail para vocês. Então, assim, os e-mails orientações gerais que eu tenho, eu não mando no grupo do WhatsApp, tá, gente? Eu até mando, às vezes, alguma coisa reforçando, porque a gente tem muitos alunos que não fazem parte do grupo. Então, se eu mandar mensagem oficial no grupo do WhatsApp, até dei essa orientação também para os professores, tem alguns alunos que acabam não recebendo as informações. Então, assim, fiquem atentos, vocês entrando dentro do ambiente virtual, tem um campinho em cima, do lado esquerdo, que vem escrito mensagens. Então, tudo quanto é mensagem e orientação que é geral, direcionada para todos do grupo, eu pedi que tanto eu encaminho por lá, quanto eu pedi que todos os professores encaminhem por lá. Então, o nosso contato e meio de conversa oficial é por lá, justamente para não correr o risco de algum aluno ficar por fora, não ficar sabendo do que está acontecendo da orientação. Então, por favor, acessem e fiquem atentos àquele canal de mensagem nosso, tá? Outra coisa, a gente tinha previsão do retorno essa semana, ele foi postergado. A data nossa do retorno para presencial, a priori, está agendado como dia 18 de maio. Salvo se nós tivermos algum decreto estadual, municipal, prorrogando.
Essa nossa prorrogação até o dia 18, ela é com base na portaria do MEC. Essa portaria do MEC, então, ela pode ser que ela seja ditada como ela foi em abril, né? Lembra que a gente tinha previsão de retorno em abril, aí nós tivemos uma nova portaria do MEC prorrogando o prazo de retorno. Então, assim, qualquer novidade, qualquer coisa, eu aviso vocês. Então, só reforçando, gente, os grupos do WhatsApp, eu uso eles somente como complemento de informações. Ele não é meu meio oficial, até porque muitas vezes eu tenho informações extensas, detalhadas para passar para vocês e eu não consigo fazer isso daí via o WhatsApp. Então, por isso, a forma oficial de comunicação da faculdade é por meio do ambiente virtual, é por meio daquele campinho que tem de mensagens lá dentro do ambiente virtual, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, procurem acessar lá, que lá vocês vão ter mensagem minha e mensagem dos outros professores também, que eu peço também para eles, de qualquer trabalho, qualquer orientação de trabalho, tudo que eles vão passar para vocês, primeiro eles devem passar por lá. Se eles quiserem se utilizar do grupo de WhatsApp, não tem problema nenhum, mas o grupo do WhatsApp, ele não deve ser uma forma oficial da gente transmitir a mensagem. Ele é somente um complemento, um reforço do envio das mensagens. Tá bom, gente? Professora. Sim. Só para a gente se organizar com relação à administração do tempo, porque agora os outros professores também começam a pedir trabalhos, tal. Sim. No total agora, para compor essa nota de avaliação formativa 2, serão 2 ou 3 trabalhos que a professora está pretendendo passar? Eu tô pretendendo assim, eu vou passar um trabalho, eu quero ver se eu passo no máximo 3 trabalhos, se eu passar mais algum outro trabalho, eu quero ver se eu consigo desenvolver até mesmo dentro do horário de aula. Que assim vocês não tenham a necessidade de fazer. Então, eu quero ver se eu faço algum trabalho, alguma coisa dentro do conteúdo que a gente está trabalhando em sala de aula, tipo, entre o primeiro horário e segundo horário, a gente dá um prazo de uma meia hora, 40 minutos, que eu até fiz isso com minha turma de segunda-feira, eu fiz isso essa semana. Que como com eles HMP aula, que é aquela aula que eu tenho, que eles não têm o conteúdo do ambiente virtual, então eu que tenho que disponibilizar a atividade para eles fazerem, eu fiz uma atividade para eles desenvolverem durante a aula. Então, eu pretendo também fazer isso com vocês, para justamente não sobrecarregá-los com a atividade de vocês entregarem. Então, assim, a atividade que vocês vão ter que desenvolver para entregar num prazo mais longo, eu quero ver se eu restringo só nessa. E as outras atividades que eu fizer, eu quero desenvolver durante a aula. Até coloco um prazo, tipo, a gente desenvolve durante a aula, até coloco um prazo de entrega um pouco maior, porque se tiver algum problema no sistema, tudo mais, mas a minha ideia é que a gente utilize parte da aula para fazer isso, justamente para não sobrecarregar vocês com atividades a serem desenvolvidas pós-aula. Ok, pô. É que a segunda prova também, como o peso dela é maior, a gente acaba tentando se empenhar um pouco mais nos estudos, né? Mas tá bom, Sim, então. Não, mas justamente por isso que a minha ideia é acabar deixando para desenvolvê-las em sala, né? Porque assim, ainda que eu coloque uma atividade menos complexa, né? Mas a gente consegue daí que complemente o conteúdo que a gente está vendo para servir a necessidade dessa atividade formativa e também para que possa lançar pontuação para vocês e vocês não sejam prejudicados por conta de quantidade de trabalho que tem e pouco tempo para desenvolver. Bom dia, professora. Okay, bom dia. Viu, deixa eu falar para você, então, esse semestre a gente não vai ter prova presencial. Ih, você fez pergunta difícil. Ontem a gente teve uma reunião, já tem uma portaria do Ministério da Saúde, dando orientações e dando mais de 30 pontos sanitários que devem ser realizados, utilizados para o retorno presencial. Então, eu não descarto a possibilidade da gente ter a prova presencial, não, tá? Eu acredito que até o final de maio, no máximo início de junho, a gente está voltando para o presencial.
porque assim a gente já está recebendo orientações, desde orientações de que tem que ser disponibilizado na entrada dos alunos dentro da escola máscara para todos, álcool gel tem que ser disponibilizado na entrada, todas as batentes de portas têm que ser desinfetadas com álcool gel. Então, assim, já estão tendo portarias nesse sentido. A gente não tem ainda a data prevista que a gente tem de retorno seria dia 18 de maio. Então, assim, eu não descarto por completo de que a gente não vai retornar mais esse semestre. Eu acho que existe a possibilidade da gente retornar ainda esse semestre, sim. Mas eu acho que mais para o final de maio, início de junho, somente se caso a gente tiver uma mudança, eu acho que porque a gente ainda está tendo um aumento gradativo, né, de contaminação, todo dia a gente tem novas pessoas, novos óbitos, então eu acho que pode ser que isso seja revisto, mas nós temos já uma portaria do MEC já dando orientação de como deve se agir quando do retorno das aulas presenciais. Então, não descarto a possibilidade das provas presenciais, não, viu? Tá ok, entendi. Beleza. Mas Obrigado. eu vou passando. Mas assim que eu for tendo informações, eu vou passando para vocês, tá? Tá ok. Vou passando para vocês e vou deixando vocês atualizados do que está acontecendo. Então, assim, a princípio, a priori, o que nós temos de orientação é que nosso retorno seria dia 18 de maio, mas mesmo no comunicado que nós recebemos, ele já veio como assim, ó, retorno previsto para 18 de maio, porém, dependendo de portarias do MEC e decretos estaduais podendo ser postergado. Então, tranquilo. Só que a gente já tem portaria do MEC, a gente já recebeu acesso a elas, orientando que as salas têm que ser limpadas, todos os batentes e carteiras, antes da entrada dos alunos, com álcool gel, individualmente sendo limpada cada carteira. Que tem que, na entrada, ser disponibilizado máscaras individuais e também álcool gel para cada um. Então, já existe portaria nesse sentido. Até porque eu acredito que mesmo quando a gente tiver a queda por completa e o retorno, eu acredito que essas determinações e orientações, a gente vai ter que manter ela ainda durante um bom tempo. Então, eu acredito que por isso que já está tendo portarias e orientações nesse sentido em relação à vigilância sanitária. Mas assim que tiver maiores informações, eu passo para vocês, tá bom, gente? Ok. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Não, nenhuma. Tranquilo, então, bom descanso a todos. Semana que vem a gente se vê, então. Até o final do dia de hoje, eu já disponibilizo os 2 links das aulas de hoje via YouTube para vocês, tá bom? Tchau, Ok. tchau. Então, bom Tchau. descanso a todos e bom dia. Igualmente. Tchau.